Bem-vindos a uma narrativa que atravessa séculos, uma razão e um sentimento, e nos convida a uma reflexão sobre o destino da humanidade. Estamos diante de um momento único, onde paradoxos imensos se erguem como espelhos da nossa própria existência. Há quase 400 anos, o pensador Blaise Pascal, um gênio da matemática e da mística, já apontava para um dilema que ainda ecoa. De um lado, ele celebrava o que chamava de o preço da geometria, a lógica afiada, a ciência que desvendou os céus. Mas com tristeza, ele via o abandono do que nomeava o preço da finesse. Um espírito sutil que podemos entender como a essência da gentileza. Pascal sonhava com um equilíbrio, um preço do coração onde razão e emoção, ciência e fé se entrelaçavam em harmonia. Ele alertava que, se a humanidade escolhesse apenas a frieza da lógica, correria o risco de se devorar a si mesma. E aqui estamos, conquistamos os segredos do universo, mas nos perdemos em conflitos mesquinhos dominados pelo egoísmo. Como disse Lord Bacon, há cerca de 250 anos, o ser humano parece ter perdido o caminho para Deus. Falta-nos aquele espírito de finesse, aquela gentileza que poderia nos guiar. Porém, Pascal não previu algo que emergiria mais tarde, o que alguns chamariam de o preço da imortalidade. No século XIX, o fisiologista francês Broussais clamava por uma religião baseada em fatos científicos. Na mesma época, Allan Kardec já oferecia uma resposta, mas o preconceito impedia que muitos vissem o espiritismo como uma ponte. Essa doutrina trouxe de volta a figura de Jesus, não como um ícone místico, mas como um homem real singular. Um homem que Ernesto Renan, em 1862, chamou de incomparável, ainda que rejeitou sua revelação. Foi nesse turbilhão de ideias que o espiritismo surgiu, não como uma fé cega, mas como uma ciência diferente. Enquanto outras disciplinas partem de hipóteses para encontrar fatos, o espiritismo começa pelos fatos. Os espíritos afirmaram: nós vivemos além do túmulo, e a partir daí construíram uma filosofia de esperança. Hoje, o espiritismo não pretende ser uma religião do futuro, mas sim moldar o futuro das religiões. Ele ilumina a antiga e moderna com 3 pilares: a fé em Deus, a imortalidade da alma e a prática do bem. Mas vai além. Redefina Deus não como um ser humano cheio de paixões, mas como a inteligência suprema. Kardec mudou a pergunta de quem é Deus para o que é Deus, quebrando velhos paradigmas. E as provas? Os espíritos responderam: todo efeito tem uma causa. O que não foi feito pelo homem foi criado por Deus. A imortalidade da alma foi demonstrada nos laboratórios da mediunidade, com evidências que desafiam a dúvida. E a ética? O espiritismo enriquece com a reencarnação, explicando os mistérios da justiça divina. Por que algumas dificuldades tanto e outras parecem abençoadas? A resposta está nas múltiplas existências. Mais ainda, o espiritismo nos apresenta a pluralidade dos mundos habitados. Jesus já disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Hoje, telescópios confirmam essa visão, mostrando galáxias nascendo e morrendo, um universo em expansão infinita. É uma doutrina sem rituais ou fanatismos, que nos convida não apenas a crer, mas a ser. Agora, olhamos para o futuro. Uma nova era se aproxima, mas não sem desafios. Kardec explica que a Terra ainda é um planeta de tentativas e expiações, onde nossa natureza animal supera a espiritual. As guerras existem por causa dessas paixões descontroladas. Mas os espíritos responderam: até a destruição impulsiona o progresso. E assim, este mundo inferior caminha para se tornar um planeta de regeneração. Como nos preparar? A chave está na transformação moral. Quando mudamos, o mundo muda ao nosso redor. Uma história simples ilustra isso. Um diplomata da ONU foi interrompido pelo filho pequeno pedindo para brincar. Constrangido, ele cortou um mapa do Zewa em pedaços e desafiou o menino a remontá-lo. Em minutos, a criança voltou com o mapa perfeito. Como você fez isso? Perguntou o pai. No verso tinha o rosto de um homem. Eu consertei o homem e a América se consertou. Assim é conosco. Ao iluminarmos nossa alma, iluminaremos o mundo. Essa luz interior, como Jesus ensinou, contagia mais que a tristeza. É uma alegria, uma saúde, uma segurança. E nesta transição, o Espiritismo nos guia para sermos melhores, preparando-nos para um planeta renovado. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por chegar até aqui.